A gente vai começar essa edição do Hora H com as últimas notícias da guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump continua dando declarações contraditórias e confirmando essa percepção de uma total imprevisibilidade dos desfechos da guerra no Irã. Agora há pouco, numa coletiva à imprensa, a porta-voz da Casa Branca deu muitas informações novas. A gente vai direto a Washington com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa tarde, bem-vinda ao Hora H. Uma das informações que ela deu, Mariana, é sobre a quantidade de americanos feridos. Até agora, a gente sabia da morte de pelo menos 6 americanos. O que a Karoline Leavitt falou sobre os feridos? Mais de 100 militares americanos feridos nesse novo conflito no Oriente Médio. Thaís, boa tarde a todos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, falou em coletiva de imprensa por aqui que 140 militares americanos ficaram feridos desde o começo do conflito, mas a maioria com ferimentos leves. Ela também afirmou que desses 140, 108 já voltaram ao serviço. É importante lembrar que além desses cerca de 100 soldados feridos, 140, segundo Karoline, 7 militares morreram já no Oriente Médio e um 8º também morreu no Kuwait, não diretamente por causa do conflito, mas também numa base militar, morreu por problemas de saúde ali, mas também em meio a esse conflito. Então são números que vão subindo, falando aqui sobre o lado dos Estados Unidos e que vão chamando atenção para o Exército, para de fato o preço que os Estados Unidos estão pagando, que o Exército dos Estados Unidos está pagando com tudo isso. Lembrando que Donald Trump foi o presidente que durante a época de campanha prometeu que ia tirar os Estados Unidos de guerras, não começar novas guerras, levou militares para o Capitólio no discurso do Estado da União como convidados de honra e agora admite que sim, mais mortes podem acontecer. Donald Trump diz que lamenta essas mortes, mas que sim, mais mortes podem acontecer como em toda guerra. E isso, Thaís, pode ser um dos fatores para aumentar a desaprovação a essa guerra aqui nos Estados Unidos. Donald Trump tem o apoio ainda da maioria do partido, da sua base, mas esse apoio pode começar a cair conforme o conflito se prolonga, conforme os Estados Unidos gastam mais recursos, colocam vidas, aqui falando do lado dos Estados Unidos, de americanos em risco e sem ver exatamente qual será o retorno disso, já que o regime dos ayatollahs continua com a nomeação do filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, para liderar o país. Thaís. Mariana, o custo que Donald Trump está impondo aos americanos já está no preço da bomba da gasolina, está na morte dos americanos, está em americanos feridos, mas está também no orçamento dos Estados Unidos, pelo menos 5 bilhões ou mais de 5 bilhões de dólares em 2 dias de ataque? Essa é a conta até agora? Só nos primeiros 2 dias de ataque, a CNN teve acesso a uma análise de dados do Pentágono enviada para integrantes do Congresso, mostrando que os Estados Unidos gastaram mais de 5 bilhões de dólares só nos primeiros 2 dias de guerra. E, Thaís, é importante explicar que esse valor tende a cair nos próximos dias. Por quê? Porque nos primeiros dias os Estados Unidos precisaram usar armamentos mais pesados para destruir as capacidades de lançamentos de mísseis do Irã, para destruir equipamentos de defesa do Irã, equipamentos que realmente precisam de armamentos mais pesados para serem destruídos. E a ideia, segundo as autoridades de defesa, a partir de agora, é que os Estados Unidos possam continuar esse conflito com armas que são mais baratas, não são recursos que custam tanto assim. Agora, ainda assim, é claro que a gente está falando de um valor enorme, um valor de 5 bilhões de dólares só para 2 dias de guerra. Lembrando que Donald Trump falava muito sobre a necessidade de proteger os recursos militares dos Estados Unidos, não gastar tanto dinheiro assim com armas no exterior. Os republicanos, na época em que a guerra na Ucrânia começou, que Joe Biden defendia muito a ajuda para a Ucrânia, os republicanos falavam muito sobre como era necessário proteger essas armas aqui nos Estados Unidos, não enviar mais armas para outros países, mas proteger esse arsenal militar. Há questionamentos no Congresso, principalmente
presidente da oposição sobre se os Estados Unidos estariam tirando recursos de outras áreas importantes para a defesa nacional para mandar para o Oriente Médio, para mandar para esse conflito, para essa guerra com o Irã. E Donald Trump defende que não, defende que esse estoque militar é praticamente ilimitado, é assim que ele se refere ao arsenal dos Estados Unidos. Ele recebeu aqui na Casa Branca, inclusive, empresários desse setor que vendem armas para os Estados Unidos, que vendem equipamentos de defesa para os Estados Unidos, justamente para dizer que está tudo bem, que não há problemas nesse sentido. Mas a conta chega, os valores estão aí e isso pode sim também ser mais um ponto para a desaprovação aqui da população com relação a essa guerra, Thaís.